Se tem uma coisa que a psicanálise nos ensina é sobre o nosso narcisismo primário tem que entender o limite dele. Porque lembra aquilo, como é que é o nome dela? É da escola francesa, uma psicanalista que dizia sobre a contemporaneidade, o Narciso está tomando as vezes do Édipo. Narciso está mais relevante do que o Édipo na psicanálise. Por que é Sim. isso? O que isso quer dizer? Nós Uhum. sempre trabalhamos com a questão da castração, do complexo de Édipo. Sempre trabalhamos com pessoas que tiveram ali o seu superego devidamente instaurado, né? Porque o Édipo é herdeiro, o superego é herdeiro do Édipo. Mas como nós estamos vivendo um momento de família de desordem, esse é um conceito da Elizabeth Rudinesco, então a castração por deveras não está ocorrendo. Ou se não são duas pessoas castrando. E isso não está havendo propriamente uma castração. Então, o sujeito que passaria para o narcisismo, bom dia, Rita, passaria para o narcisismo secundário, para as relações objetais, para a sua libido indo para os demais, ela está ficando no próprio ego. E quando a libido fica no próprio ego, nós temos o chamado narcisismo primário. O que, por sua vez, acaba se tornando e sendo conhecido como um narcisismo mais patológico. E daí, o que é esse narcisismo? É o narcisismo da majestade do bebê. Esse narcisismo primário, onde que a gente vai encontrar ele? A gente vai encontrar na fase oral, na fase anal, na fase fálica. Porque no período de latência, nós iríamos por narcisismo secundário. Então, aí, por isso que algumas psicanalistas, principalmente escola francesa, estão falando que o narciso hoje ele está mais em voga do que propriamente o Édipo. Eu concordo. Não nesse caso meu de leitura, porque é uma coisa muito antiga, né? Desde a minha adolescência eu leio tudo que cai na minha mão. Sempre, sempre fui assim. Mas eu falo assim, hoje eu acho que essa questão do narciso aí, ele está se tornando patológico por conta dos estímulos, né, Michel? Acho que a internet, ela gera um estímulo nas pessoas, né, com uma voracidade, com uma velocidade, né, muito ela, grande. ela potencializa, tá, Rose? Rose, aonde que começa isso? Embora que a gente vai falar sobre lapsos de leitura e de escrita, mas é importante falar sobre isso. Frente à teoria, a partir de 1974, Richard Sennett escreve O Declínio do Homem Público. 1974, Declínio do Homem Público. A partir daí, a gente começa a estudar o Christopher Lasch, sobre cultura do narcisismo. E aí, o que acontece, então? A internet hoje, com a questão de redes sociais, ela está potencializando o movimento que iniciou lá na década de 70. Entendi. Não é algo que começou com a internet, não. O declínio do Uhum. espaço público, do homem público, é 1974. E Ô, daí Michel, só vai piorando. e qual movimento social ele se remete para falar sobre isso? O Sennett, Qual foi o ele, movimento social? ele chama sobre as questões, a política passa a ser desacreditada. Ah, tá. A política, uh, e daí a década de 70, eu não consigo lembrar perfeitamente, mas eu lembro que em 1968 começou os problemas das revoluções em diversos Ah, lugares do mundo. Teve o Watergate, eu acho que é da década de 70 também. Fala, Ana. Bom dia, gente. Bom bom dia. dia. Década de 70, nós estamos vivendo os movimentos hippies, nós estamos vivendo os movimentos paz e amor contra as guerras, Verdade. principalmente contra a guerra do Vietnã. Então, assim, acontece uma série de movimentos nesse período que levam a dessa descredibilidade dessa coisa pública. E, principalmente, uma descredibilidade com relação à estrutura familiar tradicional, né?
porque o movimento hippie, ele prega a questão da liberdade, da paz e o amor, do viver sem compromisso. E aí, um pouco mais na frente, já final dos anos 80, 90, a gente começa a ver esse movimento perdendo força e a gente tendo uma retomada de algumas questões. Mas o final dos anos 60 e os anos 70 são muito marcantes desse ponto de vista. Então, assim, eu deixo de acreditar no que está sendo posto para mim e eu começo a olhar mais para mim mesma. Acho que tem um pouco a ver com esse movimento de a minha voz tem que ser ouvida, o meu direito tem que ser respeitado. Então, só que é um movimento muito abrupto. Você sai de uma zona e passa para outra de forma muito abrupta. Ana, obrigado por ter lembrado, porque agora a gente pode voltar um pouquinho. Eu citei o Richard Sennett e através do declínio do homem público, mas dito e feito, Ana, a gente pode voltar um pouquinho, mas sim, tu tens toda a razão, porque nós podemos lembrar uma coisa. Freud, quando fala lá em 1930 sobre o mal-estar na civilização, ele fala de uma sociedade predominantemente vitoriana, em que abdica do seu id, do seu bel prazer, em detrimento do social. Então, tu reprime prazeres sexuais, a tua agressividade em prol do social. Aí nós temos um movimento que a Ana citou, que na psicanálise é muito encabeçado e defendido pelo William Reich. O Reich, ele acaba sendo a antítese freudiana. Enquanto de um lado nós temos o reprima, recalque no caso, mas reprima, em detrimento do todo, o movimento pendular do Reich é o seguinte: não se reprima, faça o que você quiser. E aí nós temos os yuppies e os hippies na década de 60. O Bauman fala muito disso. Fala, e nos Ana, anos 80, você falou aí Não Se Reprime, eu me lembrei que tinha um grupo adolescente chamado Menudo, que a sua música hit era justamente essa: não se reprima, não se reprima, não se reprima, né? Que virou um hino Verdade. De muitos jovens. Então, assim, a gente tem esse movimento, essa questão desse narcisismo, ele não começa agora, é porque a gente sente isso com mais força agora, porque as redes sociais, elas ganham uma dimensão maior, né? Tem um psicanalista aqui de Fortaleza, que é até do instituto que eu estudo, ele fez uma pesquisa, que ele também é professor universitário, entre os jovens das escolas profissionalizantes e do primeiro ano da faculdade junto ao IFCE, e aí ele ficou muito impressionado, porque ele descobriu que dentro desse contexto, que, aliás, várias pessoas também têm essa mesma visão, dentro do contexto das mídias e desse mundo midiático, os meninos são muito influenciados pelos jogos, né? Os garotos são... A vibe deles é principalmente os jogos, não é tanto as redes sociais, mas as meninas são extremamente influenciadas, principalmente sobre a visão que elas têm do próprio corpo, a visão que elas têm dela mesma, tem uma influência muito grande em relação às mídias sociais. É um tema à parte, né, Ana? Dá para a gente fazer uma pesquisa só sobre a influência do registro do imaginário sobre a ótica das redes sociais, né? Então, tem um autor chamado Steve Cutts, ele não é da psicanálise, mas ele trabalha muito sobre crítica social, ele tem um viés meio sociológico, lembra muito o Bauman, assim, na visão contemporânea dele. É um cara bem interessante de estar vendo. Ele tem um canal no YouTube, é muito bom, Steve Cutts. Ele faz uma crítica ferrenha às redes sociais, enfim. Deixa, o Michel, a Ana, vocês têm a informação, assim, de quando surgiu o rádio, por exemplo? Eu não tenho uma data, porque eu tô pensando aqui que esse movimento aí né, essa revolução dos hippies, a Ana lembrou muito bem, ela deve ter tido, dentro desse movimento, algo que desencadeou, geralmente é a comunicação que leva, né, a novas ideias, né?
Então, assim, em que época surgiu o rádio, a televisão? Vocês têm alguma noção, só para eu poder fechar o meu pensamento, assim? Não, o A rádio, o tele... rádio, fala, Ana, fica à Não, assim, o vontade. rádio é mais antigo, certo? 1860, do 1940, Marconi. né? Mas, assim, os anos 60, também a gente começa a ver a popularização das TVs, Da televisão, principalmente né? em lugares como os Estados Unidos, as TVs Sim, começavam a se sim. tornar mais populares e esses movimentos, eles ganham maior impacto, né? Maior força. Se a gente pegar as décadas de 40, década de É, 50, é você tem verdade. mais a presença do rádio, porque Do a rádio, né? TV começa a chegar nos anos 50, mas ainda é uma coisa muito que não chega em todos os lugares, mas nos anos 60, principalmente em países como os Estados Unidos, que é onde o movimento hippie, esses movimentos todos, hippie, eles vão ganhar cenário mais forte, a televisão começava a se popularizar. Então, assim, sempre há uma força desse contexto vamos dizer assim, das mídias de massa, porque antes era a TV, hoje é as redes sociais, né? Nos anos 80 e 90, por exemplo, há muitos pais que começavam a ter TV em casa deixavam seus filhos para acalmar os meninos frente à televisão. Só que a Comportamento televisão, antigo já, né? só que a televisão tem um detalhe. O programa tinha hora para começar e tinha hora para terminar. Então, você desligava a TV e o menino só ia ver no outro dia. As mídias sociais têm outro viés, porque é direto. Minha É. sobrinha coordena uma creche infantil e ela recebeu um bebê de 6 meses. E o bebê Não. chora muito, não quer dormir, chorando, chorando, chorando. Aí ela chamou a mãe, que é uma jovem de 18 anos, para perguntar Meu. como é que ela botava a criança para dormir. Como é que ela põe a criança para dormir? Celular, não acredito O nisso. celular, ela dá o celular na mão do menino, o menino não sabe pegar a mamadeira, mas sabe pegar o celular. Nossa. E deixa ele na frente do celular. Ou seja, então, por que é que ele não dorme na creche? Porque, na realidade, na creche ele está sofrendo um processo quase que desintoxicação, porque ele não tem aquele veículo que deixa ele ligado o tempo inteiro, né? Então, a criança de 6 meses já está com um celular na mão, né? Ela disse, não, mas ele só vê programa infantil, ela não tem a dimensão do que causa, do que aquelas imagens vão causando na cabeça da criança. Ana, é a chupeta digital, né? É isso É que a o pessoal chupeta está usando. digital, exatamente. Essa expressão é bem comum. Não, mas tu disseste ali, vale frisar, né? Sobre a publicidade, ela entra muito forte nos Estados Unidos com a psicanálise. A publicidade, ela entra pelo viés psicanalítico. Ela entra através do Edward Bernays, que é o sobrinho norte-americano do Freud. O Edward Bernays, depois, na década de 50, a publicidade dá um boom maior ainda, muito por influência de um senhor austríaco chamado Ernest Dichter, que também ele é o responsável por projetos como o Tigre no seu tanque, do Posto Esso, como a Barbie, e mais uma dezena de outras coisas aí. E daí a gente está trabalhando sobre uma ótica do que tu passa a vender não para quem a pessoa é, tu passa para quem a pessoa pensa que é, ou para quem ela almeja que é. E é a ótica que nós utilizamos hoje na publicidade, é a ótica que a gente veja. Tu vende, usando agora o Donald Winnicott, tu não vende para um verdadeiro self, tu não quer que exista um verdadeiro self, tu está incentivando o falso self do sujeito. E o que é o falso self? O falso self é aquele quanto mais tu se adapta, quanto mais tu entra em tribos, melhor. E o pior que como a gente está numa sociedade por deveras muito superficial, tu compra uma identidade pronta. Poxa, eu quero ser aventureiro, vou comprar uma bota da Timberland. Eu quero ser descolado, poxa, um iPhone é perfeito para mim. E assim sucessivamente. Quem fala muito isso é um publicitário contemporâneo chamado Seth Godin. Escreveu um livro chamado Tribos, muito bom livro. E ele faz Nossa, essa crítica. adorei a analogia aí, hein? Do selfie com a comunicação. Perfeito, Michel, perfeito.
Adorei a aula, obrigada mesmo. De nada, e tudo que a gente falou, nada foi sobre lápis de leitura até agora, né? A gente ficou Não. divagando aqui sobre contemporaneidade e não chegamos a ir para a leitura. Não. Mas, enfim, eu acho que Michel, isso é a associação livre, né? Ana, eu já te falei, né? A gente faz isso, a gente vai para supervisão com o tema. Eu tinha uma supervisão agora com a Ana e o Luiz nessa quarta-feira. Preparei o slide e a gente falou de tudo, menos do slide, que eu nem apresentei o slide para eles. Tu notou, né, Ana, que não teve slide, né? Não, eu notei, mas a discussão foi tão boa que, assim, claro, evidente. Mas você sabia que não foge tanto dessa questão desses lapsos de leitura? Vou lhe dizer por quê. Porque se a gente olhar para o ponto de vista da imagem, ela é uma leitura, certo? A imagem é uma leitura. Então, hoje, nós temos, antigamente, estou falando agora como educadora, tá, gente? Perdão, o meu lado é educadora, de vez em quando ele vem muito à tona. Quando a gente trabalhava o processo da educação das crianças, você ficava preso só à questão da leitura propriamente dito, o ABC. Hoje não, quando você vai trabalhar a leitura, você começa com a leitura visual, pedindo para as crianças dizerem o que é aqueles objetos. Então, você usa o quê? Você usa imagens de propaganda, isso já é uma leitura visual. Se você pegar uma criança que você dá um celular na mão dele, ele não sabe ler, mas pelos ícones, ele aprende a reconhecer aquilo que ele quer. Eu estava com o sobrinho da minha amiga na casa dela, e ele tem 4 anos, ele não sabe ler, mas ele queria um programa, e eu procurando na TV, ele dizia, esse não, baixa. Aí, quando ele viu a imagem do que ele queria, é esse aqui. Então, assim, ele não faz ainda a leitura propriamente dita, mas ele faz a leitura visual. E aí, esse tipo de leitura é aproveitado para se trabalhar a mente dessas crianças, para entrar na cabeça das pessoas, a leitura de imagem, a leitura... Então, muitas pessoas vão fazer lapsos de leitura dessas leituras de imagem. Vai por aí. Então, eu vou ler um pouquinho aqui, pelo menos, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Capítulo 6, iniciamos hoje. Lapsos de leitura e de escrita. Não é de surpreender o fato de que, para os erros na leitura e na escrita, valham os mesmos pontos de vista e observações que adotamos em relação aos erros na fala. Vou me limitar a comunicar aqui alguns exemplos cuidadosamente analisados, e não farei nenhuma tentativa de abarcar a totalidade dos fenômenos. Item A. Lapsos de leitura. Em um café, eu folheava um número de Leipziger Illustrated que eu segurava inclinando diante de mim. Quando li a legenda, sob uma imagem que se estendia por toda a página, uma cerimônia de casamento na Odisseia. Com a atenção despertada e admirado, endireito a folha, então corrijo, uma cerimônia de casamento no Ostsee, Mar Báltico. Como cheguei a esse erro absurdo na leitura? Meus pensamentos voltam-se imediatamente para um livro de Roots, Investigações Experimentais sobre os Fantasmas da Música, que tinha me ocupado muito nos últimos tempos, porque ele toca de perto em problemas psicológicos tratados por mim. O autor promete para os próximos tempos uma obra que vai se chamar Análise e Princípios dos Fenômenos do Sonho. Não é de admirar que, tendo acabado de publicar uma interpretação do sonho, eu esteja aguardando esse livro com a maior expectativa. No escrito de Roots, sobre os fantasmas da música, encontrei no início do índice o anúncio da detalhada demonstração indutiva de que os mitos e as lendas dos antigos gregos tinham as suas raízes principais em fantasmas da música e do sono, em fenômenos oníricos e também em delírios. Na época, mergulhei imediatamente no texto para verificar se ele também sabia que a cena em que Odisseu aparece diante de Náusica
pode ser reconduzida ao sonho comum de nudez. Um amigo tinha me chamado a atenção para o belo trecho da obra de D. Keller Henrique, O Verde, que esclarece esse episódio da Odisseia como uma objetivação dos sonhos do navegante, que vagava longe de uma terra natal. E eu tinha acrescentado a relação com o sonho exibicionista da nudez. Em Roots, não descobri nada sobre isso. Nesse caso, obviamente, eu me ocupava com pensamentos prioritários. Como cheguei um dia a ler no jornal No Barril, pela Europa, em vez de a pé, pela Europa. Essa solução causou-me dificuldades por muito tempo. É claro que ocorrências imediatas indicavam eu deveria ter tido em mente a pipa de Diógenes, e não havia muito tempo tinha lido numa história de arte algo sobre a arte na época de Alexandre. Daí foi fácil pensar na famosa fala de Alexandre. Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Também me veio uma vaga ideia sobre certo Renan Zeitung, que tinha se dado em viajar em uma caixa, mas o nexo não quis continuar a se restaurar e consegui reencontrar a página da história da arte em que aquela observação me havia saltado aos olhos. Só meses mais tarde, voltou a ocorrer-me de repente o enigma que eu tinha deixado de lado, e dessa vez, juntamente a solução. Lembrei-me da observação em um antigo jornal sobre os meios curiosos, transporte, que as pessoas estavam escolhendo naquele momento para chegar à exposição internacional em Paris. E lá também, creio eu, era comunicado divertidamente que certo senhor teria tido a intenção de deixar de empurrar por outro senhor em um barril até Paris. Naturalmente, essas pessoas não teriam nenhum outro motivo além de me chamar a atenção por meio dessas tolices. Hermann Zeitung era, de fato, o nome daquele homem que havia dado o primeiro exemplo de um meio extraordinário de transporte como esse. Ocorreu-me, então, que certa vez tratei de um paciente cujo medo mórbido diante de jornais, Zeitung, se dissolveu como reação contra a ambição doentia de se ver impresso em letras e de ser citado como famoso no jornal. Alexandre da Macedônia foi certamente um dos homens mais ambiciosos que já existiram. Chegava a se queixar de que não iria encontrar nenhum Homero para cantar suas façanhas. Mas como eu pude não pensar no fato de outro Alexandre estava mais próximo, de que Alexandre é o nome do meu irmão mais novo. Encontrei, e então imediatamente, o pensamento chocante teve de ser recalcado em relação a esse Alexandre e sua atual causação. Meu irmão é especialista em coisas relativas a tarifas e transportes. E, em certa época, devia receber o título de professor por sua atividade docente em uma escola comercial. Há vários anos, fui sugerido na universidade para a mesma promoção. Notem aqui as palavras parecidas, né? Transportes, Beförderung e promoção, Beförderung. Até por sinal, me parecia a mesma. Sem tê-la conseguido. Nossa mãe manifestou na época sua estranheza de que seu filho mais novo chegasse a professor antes do mais velho, e assim estavam as coisas na época, em que eu não consegui encontrar a solução para aquele erro de leitura. Depois surgiram dificuldades também para o meu irmão. Suas chances de se tornar professor acabaram ainda menores que as minhas. Mas, de repente, ficou claro o sentido do lapso de leitura. Era como se a redução das chances do irmão tivesse eliminado um obstáculo. Eu tinha me comportado como se tivesse lido a nomeação do irmão no jornal,
e dito a mim mesmo. Curioso que por causa dessas bobagens, como as que ele faz na profissão, se possa ser citado no jornal. Quer dizer, ser nomeado professor. Encontrei então, sem dificuldade alguma, a passagem sobre a arte helênica da época de Alexandre. E para minha surpresa, convenci-me de que durante a minha busca anterior, eu lia repetidas vezes a mesma página, e a cada vez saltava a frase em questão, como se estivesse sob domínio de uma alucinação negativa. Além disso, essa frase não continha nada que me trouxesse um esclarecimento que merecesse ser esquecido. Penso que o sintoma de nada encontrar no livro só tinha sido criado para me desnortear. Eu devia procurar continuação de ligação entre pensamentos lá onde foi colocado um obstáculo no caminho da minha investigação. Portanto, em alguma ideia sobre o Alexandre da Macedônia, e dessa maneira eu seria desviado com mais segurança do irmão de mesmo nome. E foi perfeitamente o que ocorreu. Dirigi todos os esforços para reencontrar a passagem perdida naquela história da arte. Vocês já passaram por alguma situação assim semelhante, de estar lendo uma coisa, mas compreendendo ou até lendo outra palavra? Alguém gostaria de enfatizar algo? Já, Michel, já. E aí você pega e diz assim, peraí, mas aí quando você vai lendo um pouco mais na frente, diz, não faz sentido isso com o que eu estava pensando. Aí você tem que voltar, fazer a leitura e entender. Mas eu nunca tinha parado para tentar descobrir por que eu tinha cometido esse lapso de leitura. E aí é interessante, né, Ana? E fica até uma sugestão clínica. Quando analisando seu pede para que você leia algo dele, peça para que ele leia, não você. Porque esses lapsos de leitura, esses lapsos de fala, se houverem e você está lendo, não dizem respeito a ele, dizem respeito a você. E aí que é importante na clínica a gente ter consciência que o nosso lugar é de objeto da sessão e não de sujeito. O sujeito é o nosso analisando. Portanto, no momento que nós pedimos, não, olha, faça o seguinte, leia para mim por gentileza. E começam a surgir esses lapsos, aí a gente tem mais trigo para o moinho. Fala, Rose. Michel, vou ser muito honesta aqui, eu tenho um pouco de dificuldade de entender quando as pessoas leem as coisas, né? Uhum. Tô tentando aqui até acompanhar essa leitura no outro livro, que é da Companhia das Letras, diferente do seu. Então, assim, nesse caso, eu leio, mas aí o que eu faço? Eu questiono. Acho que eu não peco muito, não, então, assim, porque eu não falo, eu pergunto para ele se aquilo que está escrito, o que quer dizer aquilo que ele escreveu. Às vezes eu faço, às vezes não, eu faço isso, né? O que Aham. significa isso? Então, eu não estou pecando muito aí, não, né? Não estou sendo. Não, Rose, se tem uma coisa que a psicanálise fala é sobre cada um ter a permissão para fazer a sua clínica do seu jeito. Né? O que eu menciono é da forma que eu faço uma sugestão. Está longe de ser a única forma de ser feita. Né? Eu, naturalmente, vi isso através de um outro profissional, de uma palestra que eu participei, e eu passei a adotar isso. Tá? Talvez, como tu disseste, para ti talvez não se encaixe, mas para mim serviu. Né? Fica uma sugestão, mas o importante é manter a sua subjetividade e a sua forma de fazer a clínica. Mas é interessante tu lembrar uma coisa, nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Pelo Sim. que o outro compreende, já perdemos totalmente a propriedade daquilo. Né? Então, são essas peculiaridades aí. Enquanto a pessoa escreve uma coisa, a probabilidade de o real ali, de ser uma coisa totalmente diferente do que ele escreveu, é muito grande. É E daí, muito grande.
Sim, e isso daí é verdade, é muito grande, porque eu vejo na escrita que o inconsciente ele passa de uma forma tão sutil, muito mais do que na fala. Eu, é a minha compreensão. Então, por isso que na hora que eu estou lendo, eu indago sobre aquilo que foi escrito pela pessoa, né? Lembra de uma coisa, né? Vamos falar dos 3 registros lacanianos aí, embora estamos lendo Freud. Né? O registro do imaginário, é o Sim. registro da imagem, Aham. das certezas, das alienações, por sua vez. Enquanto nós temos o registro do simbólico, que é o registro da linguagem, das certezas, que de certa forma a gente está falando do registro das possibilidades, e temos o real que não é realidade, a realidade é um recorte do real. Por sua vez, o real ele é o indizível, aquilo que não tem forma, aquilo que nem sempre conseguiremos simbolizar, nem sempre conseguiremos botar em palavras. Haja vista. Se eu falar para vocês, Schadenfreude é uma expressão alemã para sentir prazer com a desgraça do outro. Mas isso não é propriamente um sadismo de querer que outra pessoa morra. Não, uma pessoa tropeçou e tu começa a rir com aquilo. Isso é um Schadenfreude. Mas nota o quanto eu preciso de muitas palavras, muitas coisas para tentar chegar naquele sentido. E eu não consigo chegar exatamente como eles querem dizer. Agora, por sua vez, quando a gente vai falar saudade, a pessoa que tem a sua matriz ali anglófona, por exemplo, ele vai bordear, vai falar míssil, um monte de outras coisas, mas não vai ser propriamente saudade. Né? O Davi Coimbra, ele dizia, sorte dos norte-americanos que não tem saudade para sentir. Né? Então é só para entender que quando a gente está lendo, ou quando o nosso analisando está lendo, quando nós falamos o que o outro entende, existem lacunas muito grandes, e é isso que a gente tem que tentar diminuir, né? Obrigada, Mas Michel. de nada por nada, obrigado também por ter contribuído, Rose. Então, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Só um pequeno adendo, né? Observem como para nós, às vezes, psicanalistas, que possamos ficar tão dogmáticos, tão fixados única e exclusivamente na psicanálise, notem o quanto destoa com a origem do que é a psicanálise. Notem o quanto que o Freud vai citando de personagens mitológicos, de filósofos, de escritores, que, por sua vez, não têm o cerne psicanalítico, ou, na época, médicos, né? Ele fala do Alexandre, ele fala no decorrer de Homero, entre outros personagens históricos. Exatamente. Esses dias, eu não tenho essa memória maravilhosa que você tem, desculpa, tá? Eu estava lendo e algum autor indagou, por que você fica preso à psicanálise, sendo que Freud e Lacan teve uma vasta leitura? Eu achei fantástico essa descrição aí. Rose, Não aí eu vou podemos ser único. aí eu vou levantar uma bandeira agora bem, bem forte. Eu acho que por isso que é importante nós termos a mente aberta. Poxa, quer ler psicologia, Skinner, Pavlov, Não, vai, é isso não. não, vai lá e leia. É importante a gente não ser dogmático. O ser humano ele é plural. É, Como é que tu vai negligenciar a imagem daquela freira, né, octogenária, com aquela mochilinha chorando frente ao Papa? Né? Eu postei até uma análise do Alexandre Patrício de Almeida sobre aquilo, sobre todo mundo falando sobre o quanto fizeram teatro com aquela imagem, e se tu tá fixado só no teu próprio umbigo, digamos assim, tu não vê que o mundo está rolando, e a psicanálise ela está em todas as frentes. ai, que bom escutar isso, porque para mim fica sendo um alívio, né?
Como você falou, Pavlov, Skinner, aí, claro que nós lemos isso, né? Mas o bom é ler e saber que também não serve, né? É uma curiosidade, né? Faz É, sentido, tem que ser mas, lido mesmo. mas se nós somos uma função, né, e o nosso analisando está falando conosco, né, se nós pegamos e já descartamos antes de qualquer coisa, como é que a gente vai saber? Né? Às Exato. vezes, eu adoro citar literatura com os meus analisandos, quando eu Mas eu preciso também, me valer, tá? Fernando Pessoa, Rose, é Fernando fantástico. Pessoa, sim, eu também faço isso. Mas às vezes a gente escuta algumas coisas e vem a cobrança junto, né? E escutando você falar que tudo bem, na verdade eu fico mais tranquila. Eu reitero, tá? O meu Narciso, ele é muito comedido, então acho quem sou eu para qualquer coisa. Eu tô ainda procurando meu caminho, mas eu Não, fico contente. Fala, Ana. Mas não, está no sim, caminho certo. Rose, em Fortaleza, agora em abril, nós tivemos a Bienal do Livro, e no último final de semana da Bienal teve um grupo de colóquios muito interessante sobre literatura e psicanálise. E funcionava da seguinte forma: eles tinham sempre dois autores de livro falando sobre o contexto de obras e um psicanalista que fazia esse link entre a psicanálise e a literatura. E foi muito bacana, foi muito interessante esse mergulho entre a psicanálise e a literatura. Então, Sabe, Ana, sabe quem vocês vão encontrar aqui no a semana da arte moderna? Tu vai lembrar mais ou menos disso. Lá na década de 20, nós tivemos os Drummond, Mário de Andrade, por exemplo. Uhum. O Mário, ele era um leitor, o Carlos eu acho que também, Carlos Drummond de Andrade. Eles eram grandes leitores da psicanálise, então notem que há vários poemas deles com referências, inclusive, ao id, tá? Termos psicanalíticos mesmo. Os escritores brasileiros da década de 30 ali, por exemplo, eles eram extremamente influenciados pela psicanálise. Tá? Mas eu Pode vejo, falar. Michel, que a psicanálise, ela é uma arte. Ela é uma arte. Então, não tem, porque é, é o inconsciente sendo sublimado, né? Então, não tem como negar a arte. Não Sim, só a escrita, mas a arte visual, né? A interpretação de um quadro, de uma obra, né? sim, Então, não sim. dá para ficar restrito. Eu, É, eu, vou, eu, eu vou terminar o item 2 aqui, e daí eu abro a palavra para se algum colega quiser conversar e falar mais alguma coisa. Ó, neste caso, o duplo sentido da palavra Beförderung, transporte e promoção, é uma ponte associativa entre os dois complexos. O não importante, estimulado pela notícia do jornal, e o mais interessante, mas chocante, que se faz valer aqui como perturbação daquilo que será lido. A partir desse exemplo, percebemos que nem sempre será fácil esclarecer ocorrências como a desse erro de leitura. Ocasionalmente, nos vemos forçados a deslocar a solução do enigma para um momento mais propício. Porém, quanto mais difícil se revela o trabalho de solução, com mais certeza se pode esperar que o pensamento perturbador finalmente descoberto será julgado por nosso pensamento consciente como estranho e contrário. Pessoal, deixo aberto agora para contribuições aí dos colegas, colocações, pontuações, assuntos aleatórios nos próximos 5 minutos antes de finalizarmos. Um de cada vez, por gentileza. Acho me que temos. senti na sala de aula agora, Michel, fazendo a É, é, pergunta e ninguém responde. Aí eu dizia sempre isso, eu brincava, gente, não precisa brigar, todo mundo pode falar. Senti na sala de aula. não, eu já, nos meus anos como professor também aconteceram isso. eu Quando, já quando eu falei lecionei. demais. Eu já falei demais. Agora eu vou deixar para os meus colegas. Não, pessoal, mas assim, ó, Rose, isso que é bacana.
né? A leitura, na verdade, é uma justificativa para nós nos encontrarmos e falarmos de psicanálise. Tá? Na verdade, a proposta é falar de psicanálise. O livro vai nos ajudar para ter um motivo que nos reúne. É quase que um totem tabu. O livro é o nosso totem para reunir o pessoal ao redor dele. Mas a proposta é a associação livre. A gente ir falando. Gostou, Rose, da proposta? Gostei do totem. Pois então, passei o fim de semana revisitando a psicanálise antropológica ali do Freud, do Totem Tabu. Então, associação livre, não há certo e errado, não é essa a proposta do nosso grupo. Então, pessoal, vamos finalizando por aqui. Obrigado pela participação de todos. Segunda que vem, nos reunimos de novo. No grupo, sintam-se à vontade de compartilhar considerações, citações, pontuações, desde que seja sobre psicanálise. Tá? Quando é autopromoção, eu excluo. Quando é promoção de cursos, exceto os que eu chancelo antes, né? Eu fiz a semana passada o da Sandra, então eu sei que é uma pessoa séria, eu não vou excluir, mas a ideia do grupo é chamado curadoria, né? Então é para a gente tentar manter um nível de leitura e de fontes confiáveis. Como eu te falei, Rose, Jorge Forbes dispensa apresentações, Antônio Quinet dispensa apresentações, Joãozinho da Praça 15, não sei quem é. Pode ser bom? Pode. Mas como eu não sei a validade dele, não sei se foi feito por inteligência artificial, ou se o cara fez um curso de 3 meses pela internet e se diz psicanalista, eu vou excluir. Essa é a ideia, tá? Para a gente tentar fazer uma coisa mais séria possível. Daí tem um grupo de network lá que daí já é aberto, é para autopromoção e tá tudo certo. Tá bom, pessoal? De acordo, o que vocês acham? Eu só tenho que te agradecer muito. A aula para mim hoje foi assim, estupidamente ótima, né? Eu acho, conversa, Rose, conversa. Oi? Eu vou assinar embaixo do que a Rose está falando, tá, Rose? Eu vou assinar embaixo Obrigada, para usar as palavras. Obrigada. Fomentou dúvidas, que eu acho que é o mais importante, né? Não é resposta, mas dúvidas. Sim. Porque aí a gente pensa e a gente busca, e a ignorância faz a gente perguntar e passar vergonha na frente de todo mundo também. Não, Rose, vergonha é quem não tem capacidade de formular uma pergunta. Esse é o tipo de pessoa que tem que ter vergonha e tem que ter medo. Tá? Quando tu não tem capacidade de formular uma pergunta. Responder, qualquer pessoa responde. Mas formular perguntas é que é o difícil. Né? Tem uma banda gaúcha chamada Cidadão Quem, cujo vocalista é o Duca Lendecker, criado por uma mãe professora de português, segundo me contaram. Ele diz, você que sabe tudo, me ensina então como perguntar. Nossa, que fantástico. É assim que a brincadeira rola. Pessoal, tchau, tchau, boa semana. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Obrigada.